E aí, boa noite! Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Em clima de carnaval, pergunta pra Lu de carnaval, pra te mostrar que toda segunda-feira, às 19 horas, tem pergunta pra Lu. Pode ser Natal, pode ser Ano Novo, pode ser Carnaval. Bora, clima de carnaval. Me dá um dinheiro aí. Então, pra você não ter que ficar cantando essa musiquinha, me dá um dinheiro aí, hoje é dia de pergunta pra Lu, para eu te ajudar a dominar suas finanças, para você aprender a investir sem medo, economizar sem sacrifício, fazer mais dinheiro, tudo aquilo que você precisa para não arrumar uma grande confusão na sua vida e dominar suas finanças. E aí você não vai precisar cantar essa musiquinha, ó. E aí, gente? Boa noite, tudo bem? Bora! Bora para mais um Pergunta para Lu Raiz. Deixa eu te explicar o que é o Pergunta para Lu Raiz. Desde 2018, desde junho de 2018, que toda segunda-feira, às 19 horas, eu entro aqui. Algumas vezes não foi ao vivo, deixei gravado, mas toda segunda-feira, às 19 horas, eu apareço aqui para ajudar você a dominar suas finanças. E no início, Pergunta pra Lu era só de perguntas e respostas. Você me fazia uma pergunta e eu te respondia. Depois eu comecei a dar aulas sobre um determinado tema, então tem vários Pergunta pra Lu aí gravado sobre investimentos, dívidas, como sair da dívida do cartão de crédito, cheque especial, do cartão, do consignado, como começar a investir, como fazer mais dinheiro, tudo isso já está gravado aí. Então agora eu estou intercalando. Tem noite que vai ser Pergunta para Lu Raiz, onde você me faz uma pergunta e eu trago uma resposta. E para isso eu deixo a caixinha lá nos stories. Então você pode perguntar lá nos stories, deixar lá sua pergunta e eu vou responder aqui ao vivo. Chega de carnaval. Boa noite, gente, tudo bem? Então, olha só, você que tá chegando aí, eu tava explicando que o Pergunta pra Lu, hoje é Pergunta pra Lu Raiz, de perguntas e respostas, mas eu deixei a caixinha de perguntas lá nos stories. E aí, quando você entra lá nos meus stories, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar agora, estando ao vivo, consigo. Olha só. Ah, nos meus stories, tá vendo? Tem uma caixinha de pergunta assim. Volta e meia eu deixo essa caixinha de pergunta quando eu vou responder no Pergunta pra Lu. Aí você clica aqui na caixinha, escreve a sua pergunta. Eu consigo ver antes, né, da gente começar aqui. E consigo até dar uma selecionada, porque eu vou priorizar. Aí é um combinado nosso, sempre quando tiver a caixinha de perguntas, um combinado nosso. Eu priorizo perguntas que o Google não responde. Então, se você me mandar lá o que é tal coisa, eu não vou te responder, porque o que é tal coisa o Google te explica. Mas se você me perguntar, eu soube que tal coisa é isso aqui, a minha vida tá assado, tá assim, tá assado. Se você me fizer uma pergunta como se você tivesse sentado na minha frente, tivesse a oportunidade de fazer essa pergunta para mim, tá bem? Então, bora pro Pergunta pra Lu. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, eu não vou ficar nessa indumentária de carnaval, porque é trabalho, né? Vocês acham que eu tô aqui brincando? Tô trabalhando numa segunda-feira de carnaval, mas eu tô trabalhando. E aí, depois esses vídeos vão ser cortados e a gente vai colocar aí pra vocês assistirem, reprise, um trechinho, coloca no YouTube. Meu cabelo ficou meio amassado agora, né? Mas não vai fazer sentido a gente pegar esses vídeos. Você já viu, né, que eu faço videozinhos curtos assim, espalho pelo Instagram para poder te responder as suas dúvidas. Aí eu vou estar de carnaval e o ano todo não vai fazer sentido, né? Então, vamos ficar mais bonitinho assim, com cara de vídeo certinho, vídeo que serve para o ano todo. E vambora! Vamos para as nossas perguntas de hoje. Olha só, como eu falei, eu vou responder as perguntas que o pessoal deixou na caixinha, tá? Então, sempre quando tiver pergunta para a Lu Raiz, assim, de perguntas e respostas, vai ter durante o dia, desde a noite anterior, muitas vezes, uma caixinha já para você deixar a pergunta, tá bem? Então, vamos lá, bora começar. Beleza, quem fez a pergunta, se não foi uma pergunta Google e se der tempo aqui, eu vou responder. Deixa eu abrir aqui, então, as perguntinhas para a gente começar, tá bem? Bom, bateu aqui já de cara. Vamos lá. Tenho 2 empréstimos e não estou conseguindo pagar. Me recuso a pagar outro. Que bom que você se recusa a pagar outro, porque se você tem 2 empréstimos e não está conseguindo pagar esses 2 empréstimos, você não tem que pegar outro. A gente pensa que o que resolve os nossos problemas é dinheiro, mas você já reparou que você já está no 2º empréstimo, indo para o 3º, ou seja, você está pegando dinheiro e não está resolvendo o seu problema. Pelo contrário, está criando um problema pior. Quando eu digo que dinheiro não resolve problema financeiro, eu não estou fazendo piadinha, não estou sendo demagogo, hipócrita, nada disso. Estou falando o que de verdade acontece na nossa vida financeira. Só que a gente é educado a achar que o que resolve é dinheiro.
Então, você está aí pensando, eu me recuso a acreditar que eu tenho que pegar outro, como todo mundo diz, né? Que dinheiro é que resolve. Continue se recusando, domine as suas finanças primeiro, ou seja, se você não está conseguindo lidar com o seu dinheiro, se você está sempre precisando de dinheiro a mais, dinheiro dos outros para conduzir a sua vida, é porque você precisa aprender a lidar com o dinheiro que você tem. Então, por isso que eu ensino aqui como fazer a fotografia financeira, a rota financeira, ferramentas para você dominar suas finanças. Em vários outros Pergunta para a Lu, eu já ensinei esse passo a passo. Se você não sabe como começar, tem um vídeo no meu canal no YouTube. É só você acessar o YouTube. Deixa eu só esperar a ambulância passar. Oi? Tá rolando um bloco na minha rua, né? Então vai levar alguns milênios para ela passar. Bom, eu estava dizendo que se você não sabe por onde começar, você vai lá no YouTube, naquela caixinha de busca que tem lá em cima, escreve assim, domine suas finanças, por onde começar. E aí vai vir um vídeo meu de mais de 1 hora te explicando exatamente como você começa, como você cria a sua fotografia e sua rota financeira. Beleza? Bora para uma próxima pergunta. Deixa eu ver. Onde vai ser a live? Foi a pergunta. Aqui. É sempre aqui, tá, pessoal? Se você está vendo, você sabe aonde acontece a live todas as vezes. Vamos lá. Essa daqui é bem comum. Muita gente me faz essa pergunta. Então, vou responder essa daqui. Fale sobre as caixinhas do Nubank. Funciona? Então, para a gente saber se funciona ou não, depende do que você sabe sobre investimentos, né? Pelo visto, para você estar me perguntando o que são as caixinhas do Nubank, não funciona para você. Sem você entender de investimentos, nenhum investimento funciona para você, tá? Mas o que são as caixinhas do Nubank? Quando você investe através do Nubank, na verdade, através da plataforma, né, da NuInvest, você vai ser direcionado ou direcionada para determinados investimentos através dessas caixinhas. Eles sugerem para você um investimento e eles chamam de caixinha. Para te dar essa ideia, eu também chamo, por exemplo, na fotografia financeira, você já deve ter me ouvido falar dos potes, né? Então, na fotografia financeira, eu crio essa ideia dos potes para você usar o seu dinheiro, pensar no seu dinheiro de forma tangível. O pote de alimentação, o pote do mercado. É como se você estivesse colocando o seu dinheiro num pote e lidando com ele de uma forma mais tangível. O Nubank, né, quando você investe através dessa plataforma, eles também estão buscando criar isso com você, como se você colocasse o seu dinheiro numa caixinha para guardar e usar no futuro. E aí eles criam esses conceitos de caixinha como se você estivesse separando o seu dinheiro mesmo por objetivos. Então, essa é uma ideia interessante, eu considero interessante você imaginar que você está separando o seu dinheiro por objetivos. Mas, quando você separa o seu dinheiro por objetivos e você coloca num lugar que você não faz ideia de que investimento é aquele, isso não é bom para você. Então, as caixinhas do Nubank, elas têm essa função de você criar essa ideia de dividir o seu dinheiro por objetivos, né, cada investimento separado, mas você não sabe aonde você está colocando. Eles é que dizem assim, essa aqui é uma caixinha boa para sua reserva de segurança, essa aqui é uma caixinha boa para os seus investimentos de mais longo prazo, para a sua aposentadoria. Mas você não sabe aonde eles estão colocando dinheiro. Eles estão escolhendo o investimento para você. Então, eu não acho que isso seja uma boa. Eu não acho que funcione. Vai funcionar, vai servir para quem não sabe nada de investimentos, mas funcionar eu não sei. Porque, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar, e foi até uma outra pergunta que me deixaram aqui também nessas caixinhas de pergunta, que teve uma questão com Americanas, né? Há pouco tempo, a Americanas teve aí um grande problema financeiro, as ações da Americanas despencaram, e existia uma das caixinhas do Nubank que era para ser uma caixinha de um investimento mais seguro, de reserva de segurança, portanto, não deve ter... dentro de um investimento, o seu investimento de reserva de segurança não deve ter nenhuma característica de mais risco, de, por exemplo, ações ou emprestar para empresas. E um dos investimentos que tinha nessa caixinha da reserva de segurança do Nubank era um investimento de crédito para Americanas, ou seja, era uma debêntures que tinha ali, debêntures da Americanas, né? Eu ia falar americanas.com, mas era Americanas como um todo. E aí, esses investimentos tiveram uma rentabilidade negativa. E muitas pessoas se assustaram. Mas quando você escolhe seus próprios investimentos, você não vai tomar um susto. Você aprende a investir e é bem mais simples do que as pessoas pensam. Você coloca o seu dinheiro ali, sabe o que você está fazendo.
sabe inclusive quais são os riscos, algumas pessoas topam. Ah, tudo bem, eu vou investir nisso daqui para buscar mais rentabilidade, tudo bem, se tiver algum risco, se algo acontecer, eu tô preparada, né? Então você pode investir dessa forma, mas ali, colocando numa caixinha, você não tem a menor ideia. Ah, vou botar aqui, disseram que é seguro, e você não sabe onde está seu dinheiro, e muitas pessoas se assustaram com isso. Então eu não acho que esse é o tipo de investimento que funciona. Não funciona para quem sabe investir, porque quem sabe investir não precisa disso, e não funciona para quem não sabe investir, porque quem não sabe investir não sabe o que está fazendo no seu dinheiro, tá bem? Vou ativar aqui os comentários só um instantinho, só para saber se tá tudo bem, tudo ok aí com áudio, com imagem. Eu não gosto muito de desativar comentário, porque aí eu fico aqui falando sozinha, esquisito pra caramba. Mas o pessoal aqui que tá chegando, olha só, eu deixei uma caixinha nos stories, as pessoas deixam as perguntas nessa caixinha. Não tem como responder a de todo mundo, então não espere que seja 100% certeza eu responder a sua pergunta. Eu faço o meu melhor, inclusive carnaval, podia estar só descansando, mas estou aqui porque eu sei que essa live é importante para você, eu sei que essas respostas podem te ajudar, mas eu realmente não tenho como garantir resposta para todo mundo, muito menos no direct, por isso que eu faço aqui essas lives para que você possa mandar sua pergunta. Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês, olha só, todas as perguntas, não vou dizer todas, mas 99,9% das perguntas que vocês me fazem, eu já respondi em alguma pergunta para a Lu. Então eu tô sempre aqui buscando, né, trazer de uma forma diferente, uma forma nova. Então eu vou dar uma dica para vocês. Se por acaso eu não responder a sua pergunta, olha o que você pode fazer. Você vai lá no meu perfil, vou te mostrar uma coisa. Quando você vai lá no meu perfil, aqui no meio, ó, tem um íconezinho que é de vídeo. Dá uma deslizada e dá uma olhada assim nos textos que aparecem, ó, quando eu seguro esse post-it. Dá uma olhadinha e vê quantos vídeos interessantes tem aqui para você. Porque tem muitos que eu já respondi as perguntas de vocês. Então faz uma maratona aí depois e assiste, tá bem? Então vamos lá. Vou trazer aqui uma outra pergunta. Beleza, obrigada aí pelo feedback. Vou trazer uma outra pergunta, para isso vou desativar os comentários de novo. Vamos lá. Essa também é uma pergunta muito comum. Vamos lá. Tem um empréstimo do banco. Ele pode tomar o meu carro que está em meu nome? Então, olha só. O banco, ele só pode tomar algum bem seu em duas hipóteses. A primeira é se esse bem for uma garantia do seu empréstimo. Então, por exemplo, quando você faz um financiamento do carro, o próprio carro já é a garantia. Se você não paga o financiamento, que é um tipo de empréstimo, mas é um empréstimo que tem esse bem como garantia. Então, se você não paga o seu financiamento, o banco pode sim tomar o seu carro de você. É a mesma coisa com financiamento imobiliário. O imóvel é a garantia. Então, se você não paga o financiamento, você pode perder seu imóvel. Ou no empréstimo com garantia. Não precisa ser necessariamente o financiamento do carro ou da casa. Mas se você fez um empréstimo e lá no contrato você deu como garantia, ó, você no contrato disse, se eu não pagar, a minha garantia é o meu carro, a minha garantia é o meu imóvel. Aí sim eles podem tomar de você, porque você deu como garantia. A segunda possibilidade de você perder um bem por conta de um empréstimo é quando você fica sem pagar o empréstimo, o banco decide entrar na justiça, aí ele leva, né, abre uma ação na justiça de cobrança dessa dívida, você é notificada e aí você tem que ir lá conversar, participa de uma audiência, tem uma negociação. Se você não pagar, o juiz pode decidir por uma busca, uma penhora, eu não sei exatamente a palavra, né, penhora e bloqueio, eu acho que tem algumas situações aí jurídicas que isso não é exatamente a mesma coisa, então eu não me meto aqui numa seara jurídica, eu não sou advogada, não sou dessa área, então o que pode acontecer é o juiz determinar que você comece a perder os seus bens, ele determina lá valores ou o que eles vão buscar, e aí pode ser que se determine então que o seu carro seja apreendido, né, para quitação das dívidas. Mas isso, então, só se for para a justiça, só se o juiz decidir, se não houver nenhuma negociação na justiça. Esses são os dois casos. E quando que acontece esse segundo caso? Quando que vai para a justiça? Bom, não tem uma regra exata, mas é normalmente quando o banco acredita que vale a pena para ele ir para a justiça. Ou seja, os custos que ele vai ter na justiça vão ser compensados porque sim, ele vai receber, né, porque o empréstimo era um valor alto, então ele precisa correr atrás disso. Aí vai compensar ele receber isso frente ao gasto que ele vai ter. Agora, quando é uma dívida menor quanto? Normalmente, abaixo de 100 mil reais. Não é que é exato, eu não estou dizendo que 101 mil reais vai ser cobrado na justiça e 99 mil não vai, não é isso. Mas, em média, empréstimos abaixo de 100 mil reais tendem a não ir para a justiça.
Quando eu falo isso, tem muita gente que me escreve, ah, mentira, porque eu já vi valores menores irem. Então, eu não estou dizendo que é uma regra, eu estou dizendo que é uma tendência, pelo que eu vejo. Já vi, inclusive, de bem mais do que 100 mil não irem parar na justiça. Então, nesse caso, quando o banco acredita que, não, a gente pode receber, vai valer a pena, vale a pena o tempo, o gasto, aí eles vão para a ação judicial. Se não, a tendência é ir para uma ação extrajudicial, ou seja, fora da justiça. Quando um escritório de cobrança está te ligando e dizendo, olha, somos do escritório tal de cobrança, provavelmente não vai para a justiça, porque significa que o banco já decidiu por um caminho extrajudicial, porque o caminho judicial não valeria a pena para ele, por conta dos custos principalmente. Então, se já tem um escritório de cobrança te cobrando e dizendo, o seu carro vai ser penhorado, bloqueado, sua conta vai ser bloqueada, a tendência é que isso seja só uma ameaça, tá? Então, o banco não pode te tomar nada, é a justiça que determina algo desse tipo. E se não foi para a justiça, o banco não pode te tomar nada, tá bem? Vamos lá, vamos para a próxima. Peraí. Olha só, essa daqui também, muita gente me faz uma pergunta parecida com essa. Dívida de 92 mil foi para 9.200. Ainda não tenho como pagar. Vale eu fazer proposta com 5 mil que tenho? 10 meses de dívida. Então, quando que vale a pena você negociar uma dívida? Vale a pena você negociar quando você pode pagar. Então, eu sempre digo que o mais importante não é você se focar na dívida e buscar formas de negociar a sua dívida. Por quê? A sua dívida pode estar 100 mil reais. De repente, o banco aceita negociar com você por 10 mil. Ou seja, trocar 100 mil por 10 mil. Isso é possível. Depois de alguns meses de negociação dessa dívida, você pode conseguir um desconto gigantesco dessa forma. E isso não é ruim para você. Tem gente que acredita, mas aí eu vou prejudicar meu relacionamento com o banco se eu tiver um desconto tão grande. Dane-se, você não tem relacionamento com o banco. Você não precisa do banco. Então, faça o que é melhor para a sua vida financeira. Se surgiu essa possibilidade de negociação, essa é uma ótima oportunidade para você negociar. Mas é importante que você tenha esse dinheiro e que você tenha de uma forma tranquila. O que é tranquila, né? O que eu quero dizer com uma forma tranquila? Que aquilo não seja a sua comida, a sua sobrevivência, que não seja o único dinheiro que você tem num momento super perrengue da sua vida. Então, por isso que eu digo que dominar as finanças é mais importante do que você sair correndo para quitar a dívida. Porque com o tempo, a dívida ela vai ficando mais fácil de ser quitada. Essa coisa de as dívidas estão ficando impagáveis, isso é um engano de quem está endividado, porque as dívidas não vão ficando impagáveis. Pelo contrário, com o passar do tempo, as dívidas vão ficando cada vez mais pagáveis, porque o banco quer receber, então ele começa a ficar mais disposto a negociar com você. Só que se você priorizar fazer o que tem que ser feito, que é dominar a sua vida financeira, que é aprender a lidar com o seu dinheiro, você usar técnicas, né, dinâmicas para você conseguir direcionar o seu dinheiro para pagar suas contas, porque é importante, direcionar seu dinheiro para você fazer o que você quer fazer com ele, aproveitar a vida e ainda conseguir guardar para daqui a alguns meses ofertar, né, fazer uma oferta nessa negociação. Então, não fique focado ou focada em negociar a dívida. Fique focada em aprender a lidar com o seu dinheiro e conseguir fazer mais dinheiro, economizar, guardar, investir. Porque vai chegar um momento que o banco vai dizer, olha, a gente topa negociar assim. E aí, se você já estiver dominando, você vai poder dizer, legal, então eu aceito. Ou você vai poder fazer uma contraproposta e dizer, então eu tenho isso daqui, vocês aceitam? E muitas vezes o banco vai aceitar. Mas como saber qual é o melhor momento para fazer isso? Muita gente me pergunta, Lu, minha dívida já reduziu para tanto, já posso pagar ou eu espero mais um pouco? É a sua vida financeira que vai dizer, é a sua rota financeira que diz qual é o melhor momento. É o momento em que você consegue pagar. De uma forma que não é um sacrifício para você, de uma forma planejada, de uma forma como um super dominador faz. Então, respondendo essa pergunta, a dívida já caiu de 92 mil para 9.200, já é um super desconto. Se você tivesse 9.200, tivesse se planejado para ter 9.200, se tivesse agora como quitar isso, sem que isso fosse um problema na sua rota financeira, eu acho que era o momento de pagar. Mas você está dizendo, eu tenho 5 mil. Esses 5 mil é 5 mil apertado, não vai sobrar nada. Você nem sabe quando você vai conseguir juntar dinheiro de novo. Ou você domina suas finanças, e isso foi na sua rota financeira ao longo dos 10 últimos meses, você organizando tudo isso. Foi um plano, foi uma estratégia ter 5 mil hoje? Se foi, oferece isso e vê o que o banco vai dizer.
Mas se não foi, se você não domina suas finanças, não é o momento de quitar uma dívida. A gente só quita uma dívida quando a gente domina as nossas finanças, tá bem? Vamos para a próxima. Vou abrir mais um pouquinho aqui os comentários para não ficar sozinha aqui. Bora. Deixa eu fechar essa daqui. E vamos para a próxima pergunta. Lembrando que essas perguntas eu tô puxando da caixinha de perguntas que eu deixei lá nos stories, tá bem? Olha só, essa daqui. Essa é uma pergunta um pouco mais avançada, então eu não sei se é uma pergunta de um aluno, de uma aluna. E, pessoal, alunos e alunas, vocês sabem que vocês têm um canal direto com a gente, então vocês não precisam disputar espaço em pergunta para a Lu, no direct, porque são muitos seguidores, nem sempre eu consigo responder, eu e a equipe. Então, se você é aluno ou aluna, você sabe quais são os canais de dúvidas dos alunos e das alunas. Então, a gente consegue garantir resposta para absolutamente todos os alunos, tá bem? Tô falando isso porque eu percebo pelas perguntas que às vezes são alunos e eu não vou conseguir responder todas, mas dentro do curso, lá nos canais que eu explico dentro do curso, eu garanto resposta para todas as perguntas que você tem, tá bem? Então, se por acaso eu não responder sua pergunta aqui no Pergunta pra Lu, você manda lá dentro dos canais de alunos, tá? Então, olha só, essa pergunta parece uma pergunta de aluno, porque já está fazendo fotografia financeira, ou de alguém que fez a semana gratuita, né, há pouco tempo. Só me tira uma dúvida sobre a fotografia financeira. Entram as contas mensais, entre parênteses, dívidas? Então, contas mensais e dívidas são duas coisas completamente diferentes. E é muito importante que a gente tenha clareza disso, que a gente comece a chamar as coisas na nossa vida financeira pelo seu devido nome, porque esse caos financeiro que existe na sua vida não é à toa. É você quem faz esse caos com as suas atitudes, com as suas decisões, com os seus pensamentos, com as suas ideias sobre dinheiro. E chamar uma conta mensal de dívida pode ser meio confuso. Talvez aí na sua cabeça você esteja dizendo, não, mas eu quis dizer tal coisa. Ok, mas quando a gente tem que se explicar muito, tá confuso. Então vamos lá, uma conta mensal. Uma conta de luz é uma conta mensal, né? Uma conta de gás, uma conta de celular. Isso são contas mensais, ok? Então sim, na sua fotografia entram suas contas mensais. A fotografia financeira é exatamente uma foto de tudo aquilo que você usa o seu dinheiro no mês. Então, com o que você usa o seu dinheiro todo mês? Pensa aí um pouco. Bom, usa para pagar o aluguel ou o financiamento do imóvel, para pagar o condomínio, para pagar a luz, para pagar o gás, para comprar coisas no mercado, para lazer, para se divertir, para ir para um restaurante, para comprar roupa. Talvez você pense, não, mas comprar roupa não é conta mensal. Se você está sempre comprando roupa, você usa o seu dinheiro todo mês para comprar roupa. Cuidados pessoais, cabeleireiro, manicure, o animal de estimação, a academia. Com o que você usa o seu dinheiro todo mês? Não adianta se enganar. Dizer assim, não, eu uso com luz, com gás, com comida, com isso, só as coisas sérias, importantes e obrigatórias, e o resto você fecha o olho. Não, você usa com outras coisas também. Né? Com diversão, pensa como você vem usando o seu dinheiro, com farmácia. Ah, mas eu não uso todo mês na farmácia. Se você for ver, usa. Então, a fotografia financeira é tudo aquilo que a gente usa o nosso dinheiro todo mês. A gente tem que ter uma clareza, uma visão dessa foto. É como se você tirasse uma foto de todas essas coisas. Eu costumo trazer essa ideia do pote para a gente tangibilizar a ideia do dinheiro. Então, como se você tivesse vários potezinhos na sua frente, cada um com o nome das coisas que você faz com o dinheiro, e como se você já estivesse botando o dinheiro nos potes e separando para usar. Isso é só um trabalho mental, um início de uma visualização de como você usa o seu dinheiro. Não estou dizendo que você tem que separar em pote de verdade, não, tá? Então, essas são suas contas mensais, esses são seus potes mensais. Agora, dívidas, vamos lá. Um empréstimo que você parou de pagar e que está lá acumulando, está uma bola de neve, isso não é uma despesa, não é algo que você use o seu dinheiro todo mês. Então, a dívida não entra na fotografia financeira. Agora, um empréstimo que todo mês você tem uma parcela para pagar e você vem pagando, tipo financiamento do imóvel, financiamento do carro, ou um empréstimo consignado, né? Uma parcela de um empréstimo que todo mês está ali e que todo mês você está pagando, isso entra na sua fotografia financeira. Porque é um pote que existe ali. É como se você separasse todo mês um dinheiro para você pagar isso, que é um compromisso financeiro. Então, dívidas que estão em aberto, bola de neve, uma confusão que você não faz ideia de quando vai pagar, não entra na fotografia. Agora, um pote, né, uma coisa que acontece todo mês, é uma despesa mensal, isso entra na sua fotografia. Tá bem? Bora lá, vamos para a próxima. Ó, bastante gente, hein, para uma segunda-feira de carnaval. Parabéns aos envolvidos, parabéns para quem está aqui
Quando a gente faz diferente da maioria, a gente tem resultados diferentes da maioria. A maioria amanhã vai estar de ressaca. E você provavelmente vai estar sabendo um pouco mais sobre o que fazer aí na sua vida financeira. Parabéns por você estar aqui, tá? Vamos lá. Essa pergunta é muito boa. Deixa eu tirar os comentários de novo para me concentrar aqui. Olha só, antes de responder essa pergunta, eu quero explicar o que é proteger o nome. E me parece que essa pessoa ou é aluno ou aluna, ou já participou de algumas das aulas gratuitas onde eu falei sobre isso. Quando eu falo em proteger o nome, eu estou falando do nome sujo. Porque as pessoas falam que, o meu nome vai ficar sujo. Mas, na verdade, o seu nome vai ficar protegido. Porque quando ele fica sujo, ele não vai para os órgãos de proteção ao crédito, Serasa, por exemplo, órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, o que acontece? O seu nome vai parar no Serasa, aí você não consegue mais pegar empréstimo, cartão de crédito, não é? As pessoas dizem, meu nome está sujo, eu não tenho mais crédito, porque você não consegue mais pegar dinheiro emprestado. Mas eu não chamo de nome sujo, eu chamo de nome protegido. Seu nome foi para o órgão de proteção ao crédito e agora ele está protegido. Protegido de você continuar fazendo besteira com seu nome. Protegido de você não pegar outro cartão de crédito que você não vai conseguir pagar. Protegido de você não pegar outro empréstimo que você não vai conseguir pagar. Então isso é proteger o nome. É você ter o seu nome sujo. Mas para mim é proteger. Então olha essa pergunta. Eu posso parcelar meu cartão de crédito para não ter que proteger meu nome? O que acontece é que muitas vezes eu falo de uma possível estratégia de quitação de uma dívida de cartão de crédito, de você não priorizar quitar essa dívida. Olha só, você tem uma fatura de cartão de crédito para pagar. Essa fatura veio gigante. Afinal, você usou o seu cartão de crédito quando você não tinha dinheiro, né? Olha que loucura isso. A gente usar o nosso cartão de crédito sem ter dinheiro. Isso é o que mais acontece, né? Meu dinheiro acabou passando cartão. Só que cartão de crédito, ele é dinheiro dos outros naquele plastiquinho. Então você usa dinheiro dos outros, então se na verdade você está fazendo uma dívida, é um cartão de dívida. Aí você faz uma dívida para você pagar no mês que vem. Mas se você não tinha dinheiro hoje para fazer aquela compra, fazer aquele pagamento que você queria fazer, aí por não ter dinheiro, você faz uma dívida. No mês que vem, você tem tudo que você precisa pagar e mais aquela dívida. Então, se já estava ruim para esse mês, imagina para o mês que vem. Então, toda vez que a gente usa o nosso cartão de crédito sem ter dinheiro, a gente vai se afundando cada vez mais nessa bola de neve. Aí, o que a gente tem que fazer no mês seguinte? O que tiraria a gente dessa situação? Bom, para pagar a fatura, se eu não estou conseguindo lidar com o dinheiro que eu tenho gastos e tenho a receita. Se a minha receita, o dinheiro que entra, não é suficiente para eu lidar com todos esses gastos, a ponto de eu ter que pegar dinheiro dos outros, né, no plastiquinho, fazer essa dívida para pagar no mês que vem, no mês que vem vai acontecer isso de novo. Eu vou ter pouco dinheiro entrando para tudo que eu tenho que fazer e agora ainda tenho mais essa dívida. Então, esse é o problema. É o dinheiro que entra e o que eu faço com ele. Isso é o problema, certo? Essa é a origem dessa dívida no cartão de crédito. Eu resolvo um problema pela origem dele. Então, se no mês seguinte eu tenho uma fatura de cartão de crédito alta, eu teria que começar pela origem dele, que é você colocar mais dinheiro para dentro, vender alguma coisa, fazer uma renda extra, alguma coisa do tipo, ou, né, pode ser as duas coisas, cortar algum gasto, para naquele mês, o dinheiro a mais que entrar com dinheiro, né, a menos que vai sair, eu conseguir direcionar para a fatura. Aí eu resolveria a fatura naquele mês. Mas tem gente que diz, eu não consigo, não tenho como fazer renda extra, não tenho como cortar mais um gasto. Bom, se não tem, né, se não tem remédio, então você não tem o que fazer. E aí você não tem como pagar aquela fatura. A pergunta da pessoa é, posso parcelar a minha fatura? Porque se você não pagar aquela fatura, o que acontece? O cartão fica bloqueado, você vai se voltar para suas finanças e vai dar um jeito de arrumar a sua vida financeira, porque é a bagunça da sua vida financeira que está fazendo você criar essa confusão. Então você não resolve a confusão aqui da fatura agora, você resolve a bagunça da sua vida financeira, para você não precisar mais usar cartão quando você não tem dinheiro. Entende? Então, se você conseguir organizar a bagunça da sua vida financeira, e é possível, você olhar para as suas prioridades, você aprender a direcionar o seu dinheiro, você aprender a fazer mais dinheiro, porque não é impossível fazer renda extra, não depende só de sacrifício. Então, quando você domina a sua vida financeira, aí você pode conseguir, então, negociar a sua fatura do cartão de crédito. O que essa pessoa me perguntou aqui, né, se ela podia parcelar o cartão para não ter o nome protegido, ela está dizendo, ao invés de priorizar a minha vida financeira, ao invés de não pagar a fatura, porque aí o meu nome vai ficar sujo, eu posso pegar essa fatura, parcelar
pro meu nome não ficar sujo, mas olha que loucura a pergunta que você me fez. Mesmo entendendo o conceito de nome protegido, você me disse: posso fazer isso para não proteger o meu nome? Ou seja, posso fazer isso para me lascar? Porque se você não vai proteger o seu nome, você não sabe dominar suas finanças. Se você soubesse dominar suas finanças, você tinha uma rota financeira e não precisava ter me perguntado isso. Porque na rota financeira, a gente simula um parcelamento e aí coloca as parcelas lá na rota. Aí você vai ver, será que eu posso parcelar? Posso, a minha rota diz que eu posso parcelar. Mas se você não tem uma rota financeira, você não consegue essa resposta. E aí você vem me perguntar, posso fazer essa besteira e não proteger o meu nome? E não cuidar da minha vida financeira? Então a minha resposta para você é não, você não deve fazer isso. Você deve se proteger de criar mais problema. Você deve dominar suas finanças, criar sua fotografia financeira, criar sua rota financeira. E aí sim tomar decisões com base no que você está vendo na sua vida. E não com base em achismos e só por medo. Porque eu sei que você está com medo de ter nome sujo. Você está com medo do que pode acontecer. E olha só, toda vez que a gente toma decisões baseadas em medo na nossa vida financeira, não funciona. É como se a gente criasse ainda mais do que a gente tem medo. Tome suas decisões na sua vida financeira com certeza, com domínio das finanças, tá bem? Bora lá. Essa daí entrei bastante em detalhes, porque essa é uma pergunta comum. As pessoas têm muito medo de tomar algumas decisões. Toda vez que você tem medo de tomar decisões na sua vida financeira, é porque você não sabe o que está fazendo. A gente só tem medo quando a gente não sabe o que é. O que traz medo é falta de conhecimento. Eu tô assim no escuro, não sabe? Falta de clareza pela falta de conhecimento, não saber como agir. Aí a gente tem medo, tá bem? Vamos para mais uma. Boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Esse é um Pergunta para Lu Raiz. Deixei uma caixinha de perguntas nos stories e tô respondendo aqui as perguntas que foram deixadas. Vamos para essa daqui. Bora lá. Já respondi hoje por onde começar. Se você não chegou no início da live, você assiste na reprise. Vamos lá. O que acontece se a dívida for para cartório? Vai para a justiça? Não, são duas coisas completamente diferentes. Quando uma dívida está indo para o cartório, é como se estivesse indo para o Serasa. Só que, na verdade, é para um cartório. Então, não muda muito a consequência das coisas, né? Quando o seu nome vai para o Serasa ou vai para um cartório e que todo mundo diz meu nome está sujo e que eu digo meu nome está protegido de você fazer mais besteira com seu nome, essa é a grande consequência. A sua vida financeira dá uma paralisada, porque você não consegue fazer mais nada, porque seu nome está lá, ó, registrado, né? E aí você não consegue mais fazer novos empréstimos, você não consegue, sei lá, pegar novos cartões, e isso é bom para você dominar a sua vida financeira. Mas tudo isso são cobranças que acontecem numa forma extrajudicial. Quando não vai para a justiça, se diz que é extrajudicial. Então, só tem dois lados, dois caminhos que a dívida pode tomar, uma cobrança de dívida pode tomar. É o judicial, que é quando vai para a justiça, e é o extrajudicial, que é quando não vai. Então, cartório é extrajudicial. Justiça é justiça. Então, se pegou aí um caminho judicial, é diferente da sua dívida ter ido para o cartório, tá? Vamos mais uma. Galera que chegou agora na live, eu sugiro que vocês assistam depois a reprise desde o início. Porque eu estou buscando aqui fazer respostas, né? Trazer algumas perguntas onde eu possa até completar a linha de raciocínio. Então, quem assistir desde o início vai esclarecer bem mais essas dúvidas que eu estou tirando agora, tá? Vamos ver a próxima. Já falei de banco tomar os bens. Já falei sobre também essa decisão dos inadimplentes perderem carteira de identidade, carteira de motorista e passaporte. Tem um vídeo postado aí no Instagram, já falei sobre isso. E isso não é uma verdade que devedores vão perder. Isso é uma decisão com relação a cobranças na justiça. Então, se a sua cobrança estiver acontecendo na justiça, um último nível, sabe? Uma coisa que o juiz pode definir é que sua carteira de motorista, seu passaporte seja apreendido por causa da dívida, mas quando vai para a justiça, não são todas as dívidas que vão para a justiça. Isso, inclusive, já acontecia antes, tá? Foi só uma decisão tornando assim oficial que isso pode acontecer, tá? Mas tem um vídeo com mais detalhes aí no Instagram. Vamos lá. Fotografia já respondi. Olha essa daqui.
Sobre juros altos, o que alegar contra a instituição financeira? Gente, eu recebo muitas mensagens de pessoas muito indignadas com os juros que são cobrados, me perguntando o que fazer para reduzir esses juros, né? Que, sei lá, pegaram um valor e estão pagando 5, 6 vezes aquele valor. Gente, olha só. Esse é um serviço, um produto oferecido pelos bancos e é exatamente assim que ele funciona. A gente hoje está vivendo um momento da nossa economia com as taxas de juros bem altas. A taxa de juros é uma definição da economia para tudo aquilo que precisa ser remunerado com juros. Então, um empréstimo, ele tem como referência uma taxa, né? Então, se a nossa taxa de juros está alta, os empréstimos também vão ter taxas altas. E o empréstimo sempre vai ter taxa alta. É assim que o banco ganha dinheiro. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a não depender do banco. Existe um mundo de quem pega empréstimo com o banco e aí vai pegar com essas taxas de juros altas, principalmente se a taxa de juros básica da economia, aquela que vai definir todas as outras taxas, se ela estiver alta, as outras também vão estar. Mas olha só, você acha que só existe esse lado de cá do mundo, né, da vida financeira, que é pegar dinheiro com o banco. Você precisa do banco. Ah, se eu não pagar o banco, eu vou estragar o meu relacionamento com o banco. Quer saber como que você tem um relacionamento com um banco maravilhoso, como o banco pode começar a te amar? Você sair desse lado aqui, dos que só conhecem empréstimo, e vir para esse lado aqui. Esse lado aqui é de quem empresta para o banco. Então tem um lado de quem pega emprestado com o banco e tem um lado daqueles que emprestam para o banco. Quem empresta para o banco? Investidores. Quando você investe, você está deixando o seu dinheiro no banco, você está emprestando para o banco. Aí o banco pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa. Então ele vai pagar juros para quem emprestou e vai cobrar juros de quem está pegando emprestado dele. Eu não sei se você sabe, mas essa diferença, né, o quanto ele paga para quem emprestou e o quanto ele cobra de quem está pegando emprestado, é aí que ele ganha dinheiro. Porque ele paga pouco e cobra muito. E é assim que um banco ganha dinheiro. Não tem nada de errado nisso, faz parte do sistema bancário, é assim que um banco ganha dinheiro. Aqui no Brasil, essa diferença, que se chama também, se chama spread bancário, spread, né? Spread. E essa diferença de quanto ele paga para quem empresta, de quanto ele cobra de quem pega emprestado, esse lucro, aqui no Brasil, é um dos maiores do mundo. E é assim que funciona. Então, eu estou te explicando tudo isso porque no momento quando você começa a entender um pouco mais da sua vida financeira, começa a analisar melhor as decisões que você tomou, você fica aí muito angustiada com o que você fez, né? De pegar um empréstimo de juros altos. Eu já vi pessoas dizendo, nossa, esse consignado de juros gigante está acabando comigo. Consignado, inclusive, é um dos empréstimos com juros mais baixos. Então, é uma característica dos empréstimos terem juros e terem juros altos. Então, domine as suas finanças para você nunca mais precisar disso, para você sair desse mundo aqui de quem pega emprestado e vir para o mundo de quem empresta, de quem ganha dinheiro do banco e não de quem perde dinheiro pro banco. Então, não tem muito como você negociar, muito que você alegar contra a instituição. É isso, você concordou, você assinou um contrato. Naquele momento que você pegou esse empréstimo, você achava que era dinheiro que resolvia problema financeiro, e não era. Muitas vezes pegar mais dinheiro piora os nossos problemas, então não tem muito o que alegar agora. A minha recomendação para você, assiste os vídeos que eu tenho aqui no canal, te ensinando a fazer fotografia financeira, rota financeira, ensinando você a negociar dívidas. Vai no meu canal no YouTube, lá na caixinha de busca, escreve Domine Suas Finanças Dívidas, Domine Suas Finanças Cartão, Domine Suas Finanças Empréstimo, Domine Suas Finanças Pergunta para a Lu e vê pelos temas todos os vídeos que você pode assistir para você dominar as finanças. Como consequência, você vai conseguir reduzir valores das suas dívidas, negociar, mas não é alegando alguma coisa contra a instituição. Você assinou um contrato, está tudo certo. Provavelmente está tudo certo com esses juros. E o ideal agora é que você domine suas finanças, tá bem? Vamos para uma próxima. Deixa eu ativar aqui rapidinho também para ver se está tudo certo. Tudo bem aí, pessoal? Estamos aqui num Pergunta para a Lu, perguntas e respostas, então vocês ficam mais em silêncio. E eu acho bem esquisito ficar aqui falando sozinha, mas esse é o Pergunta para a Lu Raiz. Bora lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver, fotografia já respondi. Olha só, quero explicar uma coisa sobre seguro prestamista, tá? Tem muitas perguntas sobre seguro prestamista.
E eu quero, na verdade, pra gente não ficar sendo muito repetitivo, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão lá, ó, anota isso daí. Vocês vão no meu perfil no Instagram, tá vendo? Pode ser pelo YouTube também. No YouTube vocês podem pesquisar lá em cima assim, domine suas finanças, segredo dos bancos. Vocês vão achar uma live, foi uma pergunta pra Lu. Ou vocês vão clicar aqui, ó, aqui no meio, e vocês vão deslizar aos pouquinhos e vão procurar uma live que tem aqui no post-it. Aqui no Instagram não tem como pesquisar. O post-it tá escrito assim, segredo dos bancos. Deixa eu ver se eu consigo achar assim. Acho que é esse daqui. Tem uma do segredo dos bancos. Ou, aqui ó, segredos que os bancos não te contam. Eu tô fazendo assim até. Mas você pode ir pelo YouTube, pesquisar lá, domínio suas finanças, segredo dos bancos. Porque eu falei muito sobre seguro prestamista nessa live. Seguro prestamista é um serviço que o banco vende junto com empréstimos. Não é um serviço obrigatório, mas o banco muitas vezes finge ser obrigatório ou diz que é obrigatório para você conseguir uma melhor taxa, o que configura uma venda casada, que é uma prática considerada abusiva. Então, se houve alguma irregularidade nessa contratação do seguro prestamista e você, ao olhar lá as cláusulas do seguro prestamista, você decide que você não quer ter esse seguro prestamista, você pode pedir cancelamento para não continuar pagando e pode pedir ressarcimento do valor pago até hoje se essa contratação foi de uma forma indevida. Então, gente, não tem nada a ver com resgatar seguro, receber seguro. Percebe que é diferente? Pensa no seguro do carro. A gente resgata seguro do carro? Não, não se resgata seguro do carro. Pensa no seguro do carro, você, me paga o seguro. Você vai chegar para a seguradora e fala, me paga o seguro. A seguradora não vai pagar, o seu carro está segurado, eles só vão pagar se acontecer alguma coisa com o carro. Então, você não vai ter que receber seguro prestamista, nem resgatar seguro prestamista. Se aconteceu uma contratação indevida, se você foi obrigada a contratar, se disseram que era obrigatório, se disseram que era só para conseguir uma taxa melhor, aí você pode dizer, olha, teve uma irregularidade nessa contratação, então tá errada essa contratação, e eu não quero manter essa contratação. E aí o banco vai te devolver porque eles cometeram um erro, entende? Então, olha só, assiste essa live, vai lá no YouTube, escreve na caixinha de busca, domine suas finanças, segredo dos bancos. Assiste essa live inteira, que eu respondo o que vocês precisam saber sobre vários segredos dos bancos, tá bem? Só pra gente não passar muito tempo aqui, eu fiz uma live inteira de 1 hora, e aí tem trocentas perguntas sobre o assunto que estão respondidas lá, tá bem? Bora lá, vamos para outra pergunta. Lembrando que eu tô respondendo as perguntas que foram deixadas nas caixinhas dos stories, tá? Tinha uma, peraí, preciso... Peraí. Tinha uma que me perguntava se era uma boa pegar dinheiro emprestado para investir. Eu não tô achando. Bom, eu não tô achando essa agora, mas eu queria falar sobre isso, porque tiveram umas 3 pessoas com perguntas parecidas. Se fazia sentido... Bom, eu vou puxar essa daqui. Não era exatamente essa, mas eu vou falar de tudo isso aqui, olha. Faço um empréstimo para quitar minhas dívidas? Ou seja, me endivido mais para resolver minha dívida? Não está resolvendo. Fazer um empréstimo para quitar dívida é fazer uma dívida para quitar dívida. Não está resolvendo nada. Você continua achando que o que resolve uma dívida é dinheiro, e não é. Parece maluquice, mas uma dívida foi consequência de você não saber lidar com o dinheiro que você tinha na época. Eu sei que muita gente fala, nossa, mas é fácil você falar, minha vida é difícil. Eu também já fui mega endividada. Eu sei que o dinheiro não dá para tudo que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer. Eu sei. Mas no momento em que a gente não dá um jeito nisso, é nossa responsabilidade dar um jeito nisso. Eu sei que é desafiador pra caramba. Sei sim. Já passei por muitos perrengues na vida. Mas é a gente que tem que dar um jeito. Ninguém tem nada a ver com isso. É a nossa vida. Então a gente que tem que dar um jeito de gastar com aquilo que é prioritário, aprender a fazer mais dinheiro, fazer a nossa vida financeira crescer, para que a gente possa, então, realizar as coisas que a gente quer realizar na vida. Não estou dizendo que é moleza, mas é isso que a gente tem que fazer. No momento que a gente começa a pegar dinheiro dos outros, a gente está se endividando. A gente não está dando um jeito de lidar com o dinheiro que a gente tem. E a gente vai se endividando. Aí você vai se endividar mais, ou seja, vai cometer o mesmo erro, porque você está hoje nesse caos, porque você um dia pegou dinheiro dos outros. Aí você vai pegar mais dinheiro dos outros para resolver esse caos. Não vai resolver, vai continuar na mesma. Então, ao invés de pensar
no mais fácil, porque é o mais fácil a fazer é pegar dinheiro emprestado. Mas esse mais fácil é o que você sempre vem fazendo. Ao invés de pensar no mais fácil que te leva para mais buraco, pensa nas coisas que sim, vão ser mais desafiadoras, mas pelo menos vão resolver de uma vez. Então, pegar empréstimo para quitar dívidas, você não está resolvendo nada. Você continua endividado. E uma outra coisa que me perguntaram é, será que faz sentido eu pegar um empréstimo para investir? Pior ainda, porque a taxa de juros de um empréstimo, ela é mais alta do que a taxa de juros dos investimentos. É sempre assim, a taxa de juros de empréstimos são mais altas que a taxa de juros de investimentos. E aí, se você pega um empréstimo, você pega um dinheiro emprestado, coloca no investimento. Aí no investimento vem um valor assim, né, de remuneração de juros, e no empréstimo você tem que pagar um valor assim. Então você está perdendo dinheiro aqui. Investir tem que ser com o seu dinheiro, tá bem? Não com o dinheiro dos outros, tá? A menos, me passou pela cabeça aqui agora, que eu sempre ouço vozes, né? A menos que você tenha alguma garantia de que esse investimento vai render mais do que o empréstimo. E qual é o investimento que pode render mais do que empréstimo? Não é investimento de mercado financeiro, é você, quando você investe em você. Então, por exemplo, se você pega um empréstimo para você fazer uma formação que vai te colocar num patamar profissional melhor e você vai ganhar mais dinheiro, aí se você fizer a conta, esse retorno que você vai estar tendo, ele supre aquele empréstimo. Então, assim, você pegar um empréstimo, por isso que muita gente faz financiamento para fazer faculdade. Pode fazer sentido nesse caso, porque você está investindo em você. Ou se você está investindo num negócio. Ah, eu estou pegando um empréstimo para eu poder investir numa empresa que eu estou abrindo, comprar um maquinário, alguma coisa que vai me dar mais dinheiro. Aí você faz as contas, você consegue perceber que aquele dinheiro vai render mais do que a taxa de juros do empréstimo. Então, dinheiro, assim, no mercado financeiro, você não tem como ter essa garantia, né? Ah, eu vou investir numa ação que vai render muito mais. Você não tem como ter certeza. E aqueles investimentos que você tem certeza, você não consegue ter uma rentabilidade maior do que no empréstimo. Agora, investir em você, investir em negócios, investir num conhecimento que você vai poder aplicar e fazer dinheiro com aquilo, aí pode fazer mais sentido. Mas você tem que ter uma visibilidade de que aquilo pode trazer um retorno, tá bem? Beleza? Bom, são 7:08. Nesse momento, eu vou finalizar o Pergunta pra Lu de hoje. Como eu falei, eu não tenho como responder todas as perguntas na caixinha. Eu faço o meu melhor aqui para poder solucionar as dúvidas de vocês, para que vocês solucionem as dívidas de vocês. Então, quero deixar alguns deveres de casa para quem não teve a resposta respondida, a pergunta respondida. Então, olha só, no Instagram, tá vendo esse íconezinho aqui? Saindo agora da live, vai no meu perfil, clica nesse ícone do meio e dá uma deslizada, olha os títulos do vídeo e assiste alguns. Essa, por exemplo, dessa decisão aí do STF, da carteira de motorista e tal, tá lá, ó, tá logo aqui em cima, esse aqui, tá? É só assistir. E se você quer saber por onde começar, se você quer se livrar de dívidas, se você quer se organizar, se você quer saber como resolver o cheque especial, consignado, se você quer saber como investir, vai no YouTube e pesquisa assim, domine suas finanças, investimentos, domine suas finanças, empréstimo, domine suas finanças, dívidas. Tem tantos vídeos, vários Pergunta pra Lu, às vezes sobre um tema. Eu já fiz sobre como sair de dívidas de cartão, sobre como sair de dívidas de cheque especial, sobre como sair de dívidas de consignado, sobre como começar a organização financeira, um guia completo de como sair das dívidas, quais os melhores investimentos, como começar, como investir em criptomoedas, tem de tudo, beleza? Então, eu faço a minha parte aqui, estando todas as segundas-feiras às 19 horas. Ó, comecei o meu Pergunta pra Lu assim, hoje vou terminar meu Pergunta pra Lu assim, porque vamos voltar para o carnaval, como se eu tivesse super no carnaval, estava num bailinho infantil. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso clima de carnaval. Vou me despedindo aqui de vocês, desse Pergunta pra Lu. E você agora se comprometa, faça o que precisa ser feito. Parabéns por você ter estado aqui. Parabéns por você ter vindo. Não é todo mundo que está cuidando da vida financeira numa segunda-feira de carnaval. Não é todo mundo que está trabalhando numa segunda-feira de carnaval. E eu faço isso porque eu tenho um compromisso com você. E eu espero que você tenha um compromisso com a sua vida financeira. Você faça o que precisa ser feito. Eu venho aqui para te dar um exemplo. Eu venho aqui para você dizer assim, porra, a mulher tá cheia de dinheiro e tá trabalhando na segunda às 19 horas. Toda segunda às 19 horas de carnaval. Por que eu não estou fazendo alguma coisa pela minha vida financeira? É assim que eu quero que você conheça, é isso. Eu venho aqui só pra fazer você pensar assim, tá bem? Então, bora voltar pro carnaval. Quem sabe o seu bloco é o bloco Domine Suas Finanças. Então,
Bora nesse bloco, tá bem? A gente se vê então segunda-feira que vem, tem mais pergunta pra Lu. Não sei se vai ser pergunta pra Lu de caixinha ou se vai ser algum tema, mas eu aviso vocês antes, tá bem? Um bom restinho de carnaval pra todo mundo, uma boa semana e a gente se encontra por aqui no Instagram, nos stories, por aí, tá? Beijo!